A série O Essencial da Literatura de Cada Estado vive hoje um novo episódio. O tema deste encontro, a prosa maranhense. E quem vai expor é o professor e crítico literário José Neres. Boa tarde, professor José Neres. Boa tarde, professor Dilson. É um prazer e uma honra estar aqui para falar um pouquinho sobre literatura, que é essa força que nos une, pelo menos nós acabamos de conhecer, já sabemos que temos essa união pela palavra escrita, pela literatura, e vamos também conversar um pouco para disseminar esse gosto pela literatura, e no caso de hoje, um- uma passagem, um breve comentário sobre a nossa literatura maranhense, no caso, a prosa, como foi bem dito aí pelo senhor. Então, é uma honra para mim estar aqui nesse diálogo com uma pessoa que vive a literatura e a educação. Professor, em geral, os expositores costumam apresentar os autores selecionados, observando os principais aspectos temáticos e formais. O senhor fique inteiramente à vontade. Muito obrigado. Então, existe uma tradição de dizer que o Maranhão é uma terra de poetas. Não podemos negar isso. Inclusive, nesse ano de 2023, nós estamos comemorando o bicentenário de Gonçalves Dias, um dos maiores poetas que nós tivemos no Brasil, nas Américas e, sem dúvida alguma, também do mundo. Mas, além da poesia, aqui no Maranhão, nós temos também uma tradição com a prosa, seja a prosa um pouco mais longa, como é o caso do romance, seja a prosa mais curta, como é o caso também da novela e principalmente dos contos. E nós temos essa tradição e temos alguns autores que superaram esses nossos limites da província, do estado e acabaram tendo uma projeção nacional. Possivelmente o nosso escritor primeiro a conseguir essa projeção nacional, conseguir fazer com que a literatura maranhense atingisse um patamar de altíssimo nível de reconhecimento em todo o Brasil, foi o Aloísio Azevedo. Todos os livros literários brasileiros, principalmente aqueles voltados para o ensino médio, no segundo ano, trazem algo sobre Aloísio Azevedo, o nosso primeiro escritor naturalista, que no ano de 1881 publicou aqui em São Luís uma das suas obras-primas, que é o livro Mulato. Anos depois, ele publica também O Cortiço, que é uma outra obra de uma repercussão gigantesca em todo o universo literário. Sendo que o diferencial, o Mulato se passa aqui na nossa ilha, se passa em São Luís. E o Cortiço já tem uma vivência já do Rio de Janeiro, onde Aloísio foi viver e produziu também grande parte da sua obra. Então, eu tenho aqui em mãos um exemplar da Academia Maranhense de Letras do livro O Mulato. Esse livro Mulato, como eu acabei de dizer, é uma obra especial para a nossa literatura. Primeiro, por quê? Porque ela vai retratar um pouco dessa vivência aqui do Maranhão. Todo lugar tem suas peculiaridades, tem suas singularidades. Como diz o professor Gilberto Luiz Alves, nós vivemos entre a singularidade e a universalidade, sendo que o que é universal não pode anular totalmente aquilo que é peculiar de cada região. E a Luísa Azevedo, em 1881, que é o mesmo ano em que nós temos Machado de Assis publicando um outro monumento literário brasileiro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, enquanto Machado, lá no Rio, fazia essa obra monumental, aqui em São Luís, o Aloísio também fazia uma obra monumental. Já o começo do livro traz para qualquer pessoa que vai ler a história uma característica interessante do Aloísio, que é a sua capacidade sinestésica. Quando nós lemos Aloísio, ele coloca logo na primeira página: era um dia abafadiço e aborrecido.
A pobre cidade de São Luís do Maranhão parecia entorpecida pelo calor. Quase não se podia sair à rua, as pedras escaldavam, as vidraças, os lampiões faiscavam ao sol de enormes diamantes, as paredes tinham reverberações de prata polida. Olha só a imagem que ele faz. Não é à toa que o Aloísio é um dos principais autores que nós temos no Brasil com a capacidade de descrição. Nós conseguimos sentir esse calor, como o senhor já disse, já esteve aqui em São Luís e sabe que o nosso Nordeste tem esse calor que vai além do calor humano. Tem esse calor também que é o calor climático. E ele consegue botar esse dia abafadiço, consegue traduzir essas personagens, todas as picuinhas, as fofocas de um dia a dia na cidade, e depois ele começa a entrelaçar isso, fazendo uma narrativa dinâmica, porque o livro Mulato é um livro em que as pessoas começam a ler e praticamente não conseguem parar antes de seu desfecho, seguem a história de Raimundo, que vai ser o nosso mulato. Raimundo fugindo toda a biologia, porque, embora nós estejamos dentro do naturalismo, que buscava aquele cientificismo, Raimundo contraria isso. Filho de uma mulher negra com um homem branco, o Raimundo não tem nenhum traço negro. E ele mesmo se surpreende em uma das melhores páginas da nossa literatura, quando ele se descobre mulato. Aquela cena do Raimundo diante do espelho, passando a mão em sua pele, vendo os olhos, o nariz, o cabelo, é um espetáculo em que Aloísio demonstra não só o seu poder criativo de descrição, mas até mesmo o seu poder de fazer uma crítica àquilo que seria aparentemente um mundo cientificista, mas que apresenta um espaço também para o lado mais humano. A relação amorosa entre Raimundo e sua prima Rosa é algo que lembra, em muitos momentos, a própria história do Gonçalves Dias. Em alguns momentos, nós percebemos que há um caminhar paralelo. O mulato vai para Portugal e estuda, se forma em direito, volta, encontra uma garota amada mais jovem, os dois se apaixonam, mas existe um obstáculo. Enquanto na vida de Gonçalves Dias, nós tivemos Dona Lourença, a mãe de Ana Amélia, negando a mão da filha, aqui nós vamos ter a avó de Ana Rosa negando a mão da neta. E, e é interessante notar como o preconceito racial não é romantizado nesse texto. O preconceito racial nesse livro é posto de forma crua. Nós sentimos uma certa ojeriza pela personagem, que é a avó da Ana, e essa ojeriza vem porque nós, de alguma forma, embora estejamos dentro de uma sociedade, seja ela maranhense, piauiense ou brasileira, em que esse preconceito, infelizmente, existe, e ele, felizmente, incomoda. E Aloísio traz esse incômodo para nós, justamente com essa relação que existe proximamente parental e, ao mesmo tempo, uma relação de ódio. E Aloysio também, que era um cidadão que trabalhava o anticlericalismo, que é uma das características muito fortes do nosso naturalismo, ele coloca a figura de um padre, o cônego Diogo, que é um padre totalmente detestável, e que nós vamos ter toda uma arquitetura de texto, e essa arquitetura textual que Aloísio faz com extremo bom gosto com relação à escolha vocabular, à escolha lexical, e, ao mesmo tempo, ele trabalha com uma extrema capacidade de descrever a sociedade, as pessoas, o ambiente e toda essa, vamos dizer assim, essa larva pululante, como ele vai dizer lá no Cortiço, que aparece também no Mulato. Então, é um livro, o Mulato é um livro que faz com que realmente o leitor visite a cidade. Interessante notar que esse livro tem duas versões. A primeira versão, que é a primeira edição,
que ele lança aqui em São Luís do Maranhão. Quando ele vai para o Rio de Janeiro, faz sucesso e ele faz uma versão mais palatável para o leitor de fora do Maranhão. E poucas pessoas sabem que há essas duas versões. A primeira versão teve apenas uma edição, se tiver outra, deve ser comemorativa de alguma outra parte, e a outra, a edição que ele fez para o Rio de Janeiro, é essa edição que roda o mundo, que é traduzida. E é importante lembrar também que um dos maiores especialistas em Aloysio Azevedo nem é brasileiro, é Jean-Yves Merriam, que é um estudioso francês que faz um trabalho belíssimo, tanto com a biografia, tanto também com essa questão da produção textual da Aloysio. Mas quando você lê Aloysio, você não fica somente no mulato. Aí você vai para o cortiço e vai ter até aquela briga, pessoas devem lembrar aquela briga entre o Antônio Cândido, não uma briga, mas uma discussão, Antônio Cândido, o Afonso Romano de Santana, aquela questão do mulato, quando Antônio Cândido vai deixar claro e vai eternizar isso, que o mulato, não, Cortiço é um corpo vivo, é a personagem principal do próprio romance, o Cortiço nasce, cresce, se multiplica e morre. E quando nós lemos o Cortiço, nós percebemos que Aloysio amadureceu em seu texto. O Mulato ainda tem alguns laivos de romantismo. Uma Lágrima de Mulher, que é seu primeiro livro, traz muito ainda do romantismo, embora os teóricos, historiadores, tentem colocar como obra romântica, mas já traz no primeiro livro dele, de 1879, já esse grito naturalista. E quando chega ao Cortiço, ele dá esse grito de liberdade. Deve-se lembrar, por exemplo, que Aloysio escrevia de uma maneira diferente. O sonho dele não era ser escritor. O sonho de Aloysio era justamente ser um pintor, um desenhista. E ele fazia toda a sua produção da seguinte forma: primeiro, ele pintava as personagens, desenhava, pintava, colocava em cartolina, fazia um cenário em cartolina e colocava na sua frente. Depois levava aqueles bonequinhos para frente da sua mesa e ali ele começava a fazer aquele jogo de escrita. Por isso que quando nós começamos a ler o livro, qualquer livro de Aloysio, nós temos a sensação de estar diante daquele cenário, daquela cena. As personagens são vivas e essa vivacidade das personagens aparece muito nesse livro Cortiço. Por quê? Porque aí nós vamos ver uma multidão que se multiplica. O cortiço é a habitação popular. No cortiço moram várias pessoas, cada um com sua história de vida, cada um com seus anseios, cada um com seus problemas. E o Aloysio consegue, de maneira magistral, fazer aquilo que Zola conseguiu, que Balzac também fazia, que era trabalhar essa comunidade, uma questão de uma habitação coletiva, numa história coletiva, em que, quando você vai simpatizando com alguma personagem, automaticamente essa personagem nos decepciona. O livro Cortiço é um livro praticamente que nós não temos um herói, nós temos toda uma arquitetura textual e essa busca de um herói fica por conta do leitor. E o autor, o leitor, acaba descobrindo que vai se decepcionar. Tanto ele gostando de João Romão, ou de Bertoleza, ou de Jerônimo, não interessa de quem ele vai gostar. Aloysio faz tudo para que as personagens ganhem uma vida própria e que o leitor também fique preso naquele labirinto de pessoas, naquela, quando ele faz aquela descrição também que eu acho brilhante, do nascer do dia no cortiço, as pessoas indo para o banheiro e aquele banheiro coletivo e aquele cheiro de urina, de fezes, de suor e de café se misturando. A Luísa tinha essa capacidade de trazer o leitor para dentro da história. E ele não parou. Ele fez também Casa de Pensão, que é um livro menos apreciado, porém também muito bem construído. E nesse caso ele volta com uma personagem maranhense, só que novamente lá no Rio de Janeiro,
e praticamente termina sua carreira com um livro também que é exemplar, mas que é depreciado, que é o livro de uma sogra, em que pela primeira vez nós temos, segundo o desembargador Lorival Cerejo, pela primeira vez nós temos um contrato de namoro e de casamento. Hoje, que é muito comum, e até algumas pessoas se protegem fazendo esse contrato de casamento e de namoro, a Luísa já fazia isso em uma obra que é hilariante, mas, ao mesmo tempo, é uma obra que choca. As pessoas acabam ficando um tanto quanto chocadas com esse livro, porque é um livro realmente forte, um livro extremamente trabalhado. Agora, nós não paramos em Aloysio. Aloysio possivelmente é o nosso primeiro grande narrador natural daqui. Nós tivemos antes o Antônio Vieira, com seus sermões, e Aloysio, no romantismo, nós tivemos algumas tentativas de prosa, nós tivemos A Casca da Caneleira, que é uma obra coletiva feita por diversos autores, mas é com Aloysio que nós temos a solidificação. E depois nós vamos ter alguns escritores que vão se destacar também. Seguindo essa linha de tempo, vamos pegar mais ou menos uma linha temporal para ficar mais fácil para todos nós, nós temos também um Coelho Neto, o Henrique Maximiano Coelho Neto, um escritor que, isso, é verdade. A Osalda falou aqui da questão da favelização do Cortiço, que é uma verdade muito grande. Então, nós temos o Coelho Neto, que foi uma daquelas pessoas, daqueles escritores espetaculares que o tempo também, por algum motivo, se encarregou de anular. Coelho Neto era conhecido como príncipe dos prosadores brasileiros. Esse concurso era feito na época em revistas, assim como nós temos no final do ano, professor, em programa de televisão e na internet, aquelas enquetes: quem é o melhor cantor, qual a melhor música, melhor ator. Nós tivemos um tempo áureo em que esse concurso era quem era o maior poeta, e aí nós vamos ter Olavo Bilac, Olegário Mariano, o Guilherme de Almeida, acho que também foi, e nós vamos ter na prosa sempre o Coelho Neto, dono de uma obra vasta demais. Coelho Neto publicou mais de 100 livros. E como ele mesmo disse certa vez, se uma, se uma Miss Universo se casasse com um Mister Universo, os dois lindos, maravilhosos, tivessem muitos filhos, nem todos os filhos sairiam bonitos. Então ele reconhece, de alguma forma, essa irregularidade de sua obra. Mas nessa irregularidade, nós temos alguns livros modelares, como é o caso, por exemplo, talvez o mais famoso de todos, que seja a Capital Federal, mas nós temos também o caso do Rei Negro, que é uma história que daria um excelente filme. O Rei Negro é a história de Macambira, do rei que veio da África e aqui era um escravizado numa fazenda, que se apaixona por uma garota muito bonita, vai receber a mão da menina, mas que nós teremos ali um problema, que a menina acaba sendo sexualmente abusada pelo filho do patrão. E quando a menina engravida, a grande angústia. Como ela é mestiça, Macambira é negro, a criança e o garoto que a violentou é branco, ela fica numa dúvida: a criança vai nascer negra ou nascer branca? E Macambira tem que viver essa angústia sem saber que essa angústia está para chegar para ele. Então, é um livro em que o Coelho Neto trabalha essa questão não da negritude, não é a questão da busca de uma identidade, mas uma história de amor e de vingança também. Uma história de superação, de vingança, de amor. Um livro extremamente interessante e que foge àquilo que as pessoas falam de Coelho Neto. As pessoas criticam dizendo que Coelho Neto era um escritor de um vocabulário extremamente difícil, que se igualava ao vocabulário de Rui Barbosa, e é verdade, o vocabulário dele é um vocabulário denso, às vezes exige um bom dicionário, mas nada também que uma leitura atenta
não resolva. O Coelho Neto também deixou para nós um outro livro muito bom. E eu sou, professor, daquele tempo em que nós comprávamos livros pelo correio da Ed Ouro, preenchíamos aquele formulário e o livro chegava à nossa casa, um tempo bem romântico em nossa literatura, em que nós não tínhamos tantas livrarias disponíveis e havia esse serviço de entrega pela Ed Ouro. E eu lembro que eu comprei, além do Rei Negro, comprei também Turbilhão, na época do Coelho Neto. Hoje eu tenho mais ou menos uns 20 ou 30 livros dele. É um autor que eu tenho o maior carinho, mas em Turbilhão nós temos uma história interessante, como uma família aparentemente estabilizada, essa família de repente, como se nós puxássemos aquela válvula que segura a água de um tanque e começa um redemoinho, como esse turbilhão pode levar toda uma família à destruição a partir de algumas descobertas, a partir de alguns nós que a história traz e que podem incomodar algumas pessoas. Então, é outro livro também que as pessoas precisam ler. Infelizmente, o problema do Coelho Neto hoje é que sua obra encontra-se praticamente como curiosidade de colecionadores, porque raramente se encontra livros dele reeditados. Ah, praticamente as pessoas veem Coelho Neto como um escritor puramente do passado, diferente do seu desafeto durante muito tempo, que é o Graça Aranha. O Graça Aranha é com Canaã, que é um livro cuja leitura também não é tão fácil assim, mas Canaã é indicado geralmente para vestibulares em alguns lugares do Brasil. Aqui no Maranhão mesmo já foi várias vezes indicado como leitura obrigatória, em outros lugares também já foi. Então, Coelho Neto caiu no ostracismo, no esquecimento, e Graça Aranha também caminhou pelo mesmo rumo. Mas a obra Canaã, que é de 1902 e inaugura, junto com Os Sertões de Euclides da Cunha, o nosso chamado pré-modernismo, é uma outra obra exemplar. Claro que houve brigas, houve problemas entre Coelho Neto e Graça Aranha por causa daquela reunião na Academia Brasileira de Letras, em 1924. O Brito Broca, aquele grande pesquisador da vida literária, comenta naquele livro A Vida Literária do Brasil, a briga entre os dois. Mas, tirando esses fatores, Graça Aranha também, que escreveu pouco, em termos de quantidade, mas deixou para nós Canaã. E Canaã é uma discussão filosófica, inclusive uma discussão filosófica com vários temas que são extremamente atuais. Aquela questão do racismo é atual, a questão que nós temos do desnível social, da mulher que é invisibilizada, é um tema atual. Então, Canaã é um livro que pode ser lido hoje, embora a linguagem não seja uma linguagem, talvez, que vá atrair a juventude, como também não é a linguagem de Coelho Neto, mas nós temos que lembrar também que a escola ela tem uma função, é de fazer o leitor também caminhar por outras veredas. É verdade. Então, e há também esse problema, ou solução para alguns, é, Osalda, né? Osalda Maria Pessoa, de que hoje estão transformando esses livros clássicos, ou também não, adaptando para uma leitura como se os jovens de hoje também não tivessem capacidade de entender. Acho que nós temos que facilitar a leitura, mas não substituir a leitura. Mas isso é outra discussão que iria longe. Uma colega nossa, Renata Barcelos, lá do Rio de Janeiro, ela vem discutindo isso há muito tempo, como hoje em dia a leitura está sendo substituída do original pelas leituras paralelas. Mas além desse mesmo momento, além do Graça Aranha, além do Coelho Neto, nós tivemos um outro autor que é um autor que fez sucesso no Brasil inteiro. Como nós estamos falando aqui dos cânones,
nós tivemos também Humberto de Campos, aí pertinho do senhor, isso que ele realmente, Humberto de Campos, é, morou aí em Parnaíba, teve uma vida muito atribulada e se tornou um dos maiores escritores, não do Maranhão, mas do Brasil como todo. Praticamente no Brasil inteiro, nós temos até hoje admiradores de Humberto de Campos. Onde eu cheguei andando por esse nosso Brasil, eu encontrei pelo menos em cada lugar que eu passei um admirador de Humberto de Campos e pessoas que têm um verdadeiro fanatismo por ele. E Humberto de Campos, além de um grande cronista e um grande contista, um poeta regular, nós não podemos dizer que a poesia dele realmente seja aquela poesia que vai atrair até hoje, mas os seus contos, principalmente no livro chamado O Monstro e Outros Contos, são contos que até hoje podem atrair a garotada. O próprio livro, o próprio conto, O Monstro, no qual ele faz uma retomada da Gênese, do livro de Gênesis, é agora de outra forma, porque o homem, nesse conto dele, esse homem não veio, nós, seres humanos, não viemos daquele barro do sopro divino. Nós fomos esculpidos a partir da dor e também a partir do medo, do ódio, tal, tudo isso, com aquele barro. Nós temos a morte e a dor trazendo uma matéria-prima. A dor traz a água, a morte traz o barro. Mas esse barro não é aquele barro que nós temos na Bíblia, aquele barro puro, não, é lama pútrida. Esse barro ressecado, às vezes pútrido, e que vai ser moldado com a água trazida pela dor. E Humberto de Campos, em uma imagem belíssima, ele mostra o momento em que o homem vai ser abraçado pela dor. E ao ser abraçado pela dor, a dor extrema faz com que aquela água, que é a lágrima, que a dor depositou nele, saia. E quando sai toda essa água, que é vida, resta o que? O invólucro humano, que é o nosso cadáver, o cadáver da personagem, que é levado nos braços pela morte. Então, nessa gênese que Humberto de Campos faz, nós não temos mais somente aquela questão de falar, nós somos filhos de Deus, tal. Ele coloca um outro lado. E ele, como cidadão, que tinha uma visão religiosa bem diferenciada, mas ele trabalha isso. Outros textos, como o Seringueiro, são textos que praticamente são agressões diretas ao leitor, mas não uma agressão gratuita, uma agressão com o intuito de fazer o leitor despertar para problemas que nós tínhamos naquela época e que possivelmente nós temos até hoje. Hoje, nós temos, sem dúvida alguma, ainda essa chaga que as pessoas usam como trabalho análogo à escravidão. E Humberto de Campos coloca isso em um de seus contos. O cidadão praticamente escravizado na Amazônia, tendo que trabalhar, tendo que fazer, render, tirar aquela seiva para fazer a borracha, aquele sofrimento humano e aquele retorno trágico, porque Humberto de Campos trabalha basicamente essa questão do trágico, essa questão que nós temos lá da tragédia grega e que Humberto de Campos faz uma adaptação para essa nossa literatura para a época mais moderna. Quanto mais, mais ou menos aquela visão edipiana, quanto mais você, a híbris, quanto mais você foge do seu destino, mais você se aproxima do seu destino. É o que acontece, por exemplo, nesse conto do Seringueiro, porque o destino está aparentemente traçado. Ele não diz isso, mas nós podemos pensar pelas moiras, pelas aquelas três mulheres que estão tecendo nosso destino, e fatalmente uma vai cortar. E que tudo que nós queremos, e nós sabemos disso, é sobreviver a esse destino trágico. Mas ao tentar se afastar, ao tentar romper com essa híbris,
nós nos aproximamos desse destino que já estava teoricamente traçado. E Humberto de Campos é um mestre em trabalhar isso. Claro que hoje as pessoas talvez lembrem mais de Humberto de Campos, que trabalha aquela relação que nós temos com a literatura mais ou menos exótica e erótica, porque ele criou um heterônimo, que era o Conselheiro 20, o Conselheiro XX, que escrevia textos de teor anedótico e erótico. Esses talvez sobreviveram um pouquinho mais, mas Humberto de Campos continua vivo com seus fãs. E como eu disse anteriormente, há muitas pessoas que nutrem uma paixão impressionante por Humberto de Campos, e não é sem razão. Foi realmente um dos grandes autores que nós tivemos e que levaram o Maranhão, o nome do Maranhão para todos os lugares do Brasil. Além de Humberto de Campos, aí seguindo nessa linha, tem um escritor que fez sucesso em grande parte do Brasil, a princípio por um outro tipo de texto, que era o texto mais ligado às questões religiosas e psicológicas, mas que também produziu dois romances que são tidos como exemplares, que é o Padre João Moana. Eu tenho aqui um dos livros dele, que é Maria da Tempestade. Quem quiser conhecer um pouco de São Luís, quem quiser conhecer um pouco das nossas amarguras e nossos delírios, às vezes, nossas simpatias, nós temos que ler Maria da Tempestade. O padre João Moana, que morreu há 20 e tantos anos, e fez dois livros, e os dois livros de ficção, mais diretamente, fez muito teatro, fez muito livro de psicologia, já que ele era um dos grandes nomes da psicologia no Brasil, e que hoje alguns consideram até a obra dele autoajuda, mas ele deixou para nós Maria da Tempestade e O Outro Caminho, dois livros também modelares. É muito difícil alguém ler Maria da Tempestade, e esse livro fez sucesso em 50 e pouco no Brasil praticamente todo. A editora, acho que foi a Argi na época, botou esse livro em todos os lugares que nós temos, e você vai encontrar a história de Bárbara Sena, uma mulher, uma jovem muito rica, que se apaixona por Guilherme, um rapaz muito pobre e feio. Então ele já faz essa questão aqui de uma simetria. De um lado, um rapaz pobre e feio, de outro lado, uma garota rica e bonita. Essa relação, se fosse numa obra romântica, professor, teria tudo para dar certo. Teria tudo para, no final, serem felizes para sempre. Ou, quem sabe, até um estigma de um novo Romeu e Julieta. Mas João Moana escrevia praticamente dentro de uma espécie de um neorrealismo. A sua obra é fria, a sua obra é dura, é contundente. Nós vamos ter, dentro dessa história que vai mostrar toda a hipocrisia que nós temos da classe alta da nossa cidade, assim como a Luísio fez lá em O Mulato, João Moana também faz em Maria da Tempestade. A hipocrisia, o jogo de poder, a questão do apego ao dinheiro, a questão desse poder como fonte de perseguição de seus inimigos, nem políticos são, mas inimigos pessoais. E nós vamos ter, dentro dessa história de amor, novamente, alguns problemas, como, por exemplo, não vamos aqui, porque a ideia nossa também não é resumir o livro, é fazer com que quem veja esse vídeo depois tenha vontade de ler, que acho, professor, que esse que é o nosso trabalho como professor, é despertar o desejo de leitura no outro. Então, quando nós vamos ter uma personagem, Cora Mendes, e João Moana, que era um cidadão, que era padre, psicólogo e médico, ele simplesmente dá um show com essa personagem. Poucas pessoas
conseguem ler esse livro sem ter uma atração gigantesca pela personagem Cora Mendes. Uma mulher que é simplesmente viciada em morfina. E viciada por quê? Porque ela viveu uma história de amor trágica na sua juventude. E essa história de amor trágica dela é a mesma história de amor, de tragicidade de Bárbara Sena. Então, aquela maestria, como ele trabalhou a simetria e, ao mesmo tempo, essa antítese no começo do livro, colocando personagens que são pares opostos, ele coloca também personagens que são simétricas sem necessariamente serem opostas. São duas mulheres de classe social praticamente equivalente no momento da história e que têm uma construção de vida extremamente complexa. É um livro que, quando você termina, você tem a mesma sensação de terminar o Cortiço. Que quando nós terminamos o Cortiço, nós temos a sensação que faltou uma página. Não é possível que naquela passagem de tempo tão rápida, que dura uma folha, mas que duram anos no texto, nós temos o quê? Nós temos uma mudança tão drástica. O mesmo acontece em Maria da Tempestade, professor. Quando termina a história, aquela sensação de que o livro deveria continuar, que nós deveríamos saber o que vai acontecer. E o João Moana, de maneira cirúrgica, termina a história justamente num clímax. Não é algo que ele fez somente por acidente, não. É algo planejado em sua obra. Não é à toa, por exemplo, que vários cineastas vieram aqui a São Luís, entraram em contato com João Moana para transformar esse livro e também o outro caminho em, em filmes. Ele nunca aceitou. Dariam filmes espetaculares, mas ele não aceitou, ou dariam novelas também, não aceitou. E o outro caminho é a história do Padre Eider. Essa é diferente porque logo no primeiro capítulo do livro nós temos o final da história, mas nós precisamos ler o livro inteiro para perceber o que aconteceu. E a nossa literatura sempre traz isso, a brasileira como todo e a mundial, sempre traz uma figura feminina de destaque. Nesse livro, O Outro Caminho, que é a história de um padre que não tem muita vocação e que acaba sendo seduzido por uma bela mulher, que tem somente o nome, Viúva. E essa mulher, ela diz para o padre que ela o quer sexualmente, mas que depois que ela tiver o que ela quer, ela desaparece. E não é bem assim. Embora ela desapareça da história, nós temos toda uma história que vai aparecer por trás disso. Inclusive, as pessoas, mesmo sem prova, mesmo sem saberem o que aconteceu com aquele casal inusitado, as pessoas cobrando dele, e nós temos hoje. Aí lembrem, sempre as histórias, mesmo esse texto já tendo mais de 70 anos, nós podemos trazer para cá, porque fizeram com o Padre Eider, no Outro Caminho, o que se faz hoje com a famosa política do cancelamento. Quando um padre vai rezar uma missa e nós não temos pessoas indo à missa, a pessoa indo para outra paróquia para não assistir à missa daquele padre que eles julgam safado. Então, João Moana antecipou essa política do cancelamento já na sua obra há praticamente 70 anos. Vamos pegar aqui mais dois autores que são exemplares para depois abrir para uma discussão, uma conversa. Então, nós temos também um outro autor maranhense que fez sucesso no Brasil inteiro. Esse ainda continua fazendo algum sucesso, que é o José Louzeiro. O José Louzeiro, jornalista de grande talento, jornalista policial, e que toda a nossa geração, professor, praticamente foi criada ouvindo histórias que eram contadas pelo Zé Louzeiro, que nós nem tínhamos acesso ao livro, mas nós sabíamos do Bandido da Luz Vermelha, conhecíamos a história de Lúcio Flávio, porque o José Louzeiro, como jornalista policial, criou um estilo próprio e faz
aqui no Brasil o que Truman Capote fez lá nos Estados Unidos com essa chamada literatura que é o jornalismo literário, aquela a Sangue Frio, que é um dos grandes exemplos que nós temos no mundo, sai praticamente na mesma época dos primeiros livros de Zé Lozeiro. Só que Truman Capote fez sucesso no mundo inteiro, é adorado, e Zé Louzeiro é esquecido, inclusive aqui no nosso Maranhão. Algumas pessoas não conhecem o Zé Louzeiro, apenas pegam e apenas citam às vezes. Zé Louzeiro é mais citado do que lido, e morreu não faz pouco tempo, mas deixou algumas obras que também se eternizaram. Sem dúvida alguma, muitas pessoas até hoje lembram o dia 18 de maio, que é conhecido nacionalmente como o Dia de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que é a morte de Araceli, aquela menina que foi violentada, foi drogada, violentada, morta, esquartejada, queimada pelos meliantes, e esses criminosos não foram descobertos pela polícia. Mas José Louzeiro, em seu livro Araceli, Meu Amor, que foi proibido na época, inclusive, hoje já está com a edição nova e sendo muito divulgado, inclusive, é, ele consegue colocar o nome dos assassinos, consegue, com o seu talento de investigador e seu talento de narrador, José Louzeiro consegue colocar para nós, nesse livro, toda a crueza, toda a crueldade, tudo aquilo que nós não queríamos ver, que é o assassinato dessa menina Araceli, que foi tão forte que até hoje nós lembramos e que a Araceli é um símbolo. Lembra que em maio todas as escolas praticamente fazem aquela campanha com aquela florzinha amarela e lembrando que é o maio, o mês de combate à exploração sexual de adolescentes e menores, e dia 18 é a culminância disso. Mas isso nasce de quê? Nasce de um crime hediondo, que infelizmente os criminosos não foram, na nossa terra aqui, na nossa sociedade, punidos. O crime prescreve e fica para lá mesmo. E Zé Louzeiro consegue colocar isso. Como ele também consegue fazer, de maneira magistral, o livro Pichote, que era a infância dos mortos. Inclusive, no Piauí, nós perdemos há pouco tempo um dos autores da minha predileção. Desde a minha juventude, eu lia Assis Brasil, até hoje. Eu devo ter mais ou menos aqui uns 30, 40 livros do Assis Brasil, talvez até mais, e que também fazia um trabalho muito parecido, sem precisar fazer o romance policial, a literatura policial. O Assis fazia muito mais do que isso, mas Zé Louzeiro coloca em Pichote uma história forte. Isso, realmente foram. Isso eu não sabia, mas o estilo dos dois me encanta até hoje. O Assis Brasil, quando eu fiquei sabendo do seu falecido, fiquei muito triste realmente, porque era um escritor, não só um romancista, mas também um grande crítico e um grande teórico. Um dos grandes autores e um historiador literário também, com grande profundidade. Mas voltando, Louzeiro, com o Pichote, que depois é transposto para o cinema pelo Hector Babenco. E esse Pichote do Hector Babenco, vai servir muito para divulgar o nome e a obra de Louzeiro no Brasil inteiro. E aí o menino que vai virar ator, depois vai morrer, e aí isso é história real, não é mais o livro, que vai depois virar aquele outro filme, Quem Matou o Pichote, que é inspirado no livro, não de Zé Louzeiro, mas na própria vida que nós tivemos ali. Então, o Louzeiro também tem essa dimensão nacional, um escritor de um grande poder literário. E para fechar essa minha fala, porque uns 30, 40 minutos para ficar dentro do tempo, nós temos também o que possivelmente, na passagem do século XX para o século XXI, foi o nosso maior romancista, que é o Josué Montello.
É impossível falar da prosa maranhense da contemporânea sem falar de Josué Montello. Josué Montello nos deixou centenas de livros. Quando os livros dele são reeditados aqui pela Casa de Cultura Josué Montello, que faz um trabalho belíssimo com o acervo dele, a divulgação do seu trabalho, da sua obra, da sua produção, quando o livro dele é reeditado, se esgota em semanas. E o Josué Montello é dono também de um estilo impressionante. O Josué Montello, ele praticamente se cola em termos estéticos em dois outros autores maranhenses e em outros estrangeiros. Quando nós vamos ler, por exemplo, O Vermelho e o Negro, de Stendhal, nós vamos ter o quê? Algumas cenas que lembram a personagem Damião, do livro Os Tambores de São Luís, mas ele cola também no estilo de Coelho Neto, e no estilo de Aloysio Azevedo. Aloysio Azevedo, principalmente pela descrição. Nós lemos Josué Montello e ficamos impressionados como ele consegue descrever personagens, espaços e a própria trama narrativa. E também como ele consegue tecer a história mais ou menos ao estilo de um Coelho Neto. Então ele não, nunca negou isso, que ele era fã de Coelho Neto e era fã de Aloísio. Mas aí a obra dele é vasta e vários livros dele impressionam. Por exemplo, Os Tambores de São Luís. Muitas pessoas leem lá fora do Brasil esse livro e vêm visitar São Luís. Vêm visitar São Luís para conhecer o que nós temos aqui. E existe, ou pelo menos já existiu, um trajeto do Damião para que as pessoas seguissem os passos da personagem Damião para conhecerem essa trajetória feita pelo Josué Montello com a sua personagem no livro. E nós nos encantamos, porque o Josué faz um jogo de encaixe, um mise-en-abîme interessante. Nós temos mais ou menos 8 horas de história, porque a personagem sai mais ou menos 10 da noite, volta para casa mais ou menos 6 da manhã. Então, nós vamos ter um intervalo de tempo aqui, mais ou menos de 8 horas e um pouquinho mais. Dentro dessas 8 horas, ele consegue encaixar 80 anos da vida de Damião, já que Damião começa a história com 88 anos, mas a sua memória volta para quando ele tinha 8 anos e ainda vivia na senzala. E dentro disso, Josué consegue colocar aproximadamente 300 anos da história do homem escravizado aqui no Brasil, do negro brasileiro, daquele que veio da África à força. Alguns depois vão nascer aqui, mas esse processo de escravização do homem, ele consegue colocar em cerca de 300 anos. Então, é difícil compor uma história em que a história nuclear dura cerca de 8 horas, a paralela dura 80 anos e a história de cenário vai durar aproximadamente 300 anos. E sempre acompanhando os passos de Damião, porque cada passo dele é uma reflexão. Então, um livro volumoso, um livro, dependendo da edição, 600, 700 páginas. A última edição, professor, feita pelo Wilson Marques, é uma edição de uma beleza extraordinária, em 2 volumes, que ficou algo além do texto belo, um trabalho gráfico excelente. Mas nós temos também do Josué Montello o Cais da Sagração, que é uma história que se passa aqui em São Luís, em outro lugar que ele acaba não dizendo onde é, talvez de propósito, e o Josué coloca um dos seus estilos bem interessantes, que é sempre deixar um mistério na história, ou vários mistérios. Mestre Severino começa, e aí a fragmentação do texto é interessante, Josué fragmenta bastante a história, começa Mestre Severino já um homem maduro, Mestre Severino está com um problema cardíaco, vai lembrar que tem sua esposa, sua companheira Lourença, se apaixona por uma prostituta, Vanju, casa com Vanju, e aí depois nós temos um salto
Mestre Severino já passou muitos anos na cadeia e nós sabemos que ele matou a esposa Vanju, mas nós temos que ler o livro inteiro para descobrir por que esse feminicídio, por que esse desatino dele. E no meio do caminho, Josué vai deixando um monte de mistério. Será que Vanju, e Vanju, o nome não é por acaso, Vanju é uma recorrência a Capitu, e da mesma forma que Capitu também praticamente não fala, a Vanju também tem poucas falas, é o mestre Severino e o narrador que praticamente falam por ela, e nós temos, será que Vanju traiu ou não traiu mestre Severino? Será que o neto de mestre Severino, que vai aparecer no meio da história, será que ele é homossexual? Então nós vamos ter um monte de intrigas que o Josué Montello, de propósito, não desfaz, para que o leitor fique com aquela intriga na cabeça. Da mesma forma, nós temos, por exemplo, um livro que eu li recentemente dele e gostei muito, que é o livro chamado Uma Varanda sobre o Silêncio. Um livro que vai tratar do período ditatorial no Brasil, quando as pessoas desapareciam. Lembrem que se você conversar com uma pessoa que já está com 70, 80 e 90 anos, ou talvez 60 e 70, essas pessoas praticamente têm alguma história de algum parente que desapareceu naquele período histórico político do Brasil. E Josué começa a história colocando uma mãe esperando um filho voltar da faculdade. E a partir daí o filho volta, depois sai, volta, até que o garoto não volta mais. E nós vamos ter que atravessar cerca de 300 páginas do livro esperando e naquela ansiedade se esse garoto voltará ou não para a nossa história, para o convívio. E ao mesmo tempo nós vamos conhecendo as torturas, vamos conhecendo aquilo que acontece dentro da polícia, na política. O José Montello, disfarçadamente, que é um livro de 1986, em 86 nós estávamos em uma transição de período ditatorial já para a redemocratização. Então nós temos o que ele praticamente fazendo denúncias. Mas eu lembro, por exemplo, que o Assis Brasil também escreveu um livro que eu tenho o maior carinho, que é Os que Bebem como os Cães, que é um livro de uma força extremamente, vamos dizer assim, de impressionar. Você chega e lê aquele livro e fica impactado. Os 3 capítulos, mas o Josué não usa os 3 capítulos, usa vários capítulos, e enquanto o Assis Brasil vem a cela, o pátio e o grito, o Josué vai fazer com aquela cadeira de balanço da mulher sentada, esperando, desconfortável, e nós vamos acompanhar a personagem, que é uma jovem senhora no começo. O garoto vai fazer 20 anos de idade, e nós vamos acompanhar até 16 anos depois, ou 17, ou quase 20 anos depois, aquela espera de uma mãe. Nós vamos ver os cabelos dela embranquecendo, nós vamos ver tudo ali a acontecer e na expectativa, que nós somos torcedores também. Nós queremos um final feliz. Então, professor, nós temos aqui no Maranhão vários bons escritores na prosa. Poderia dizer vários outros, poderia dizer, com a dor no coração, não vou aprofundar, o Valdemiro Viana, que morreu recentemente, um escritor maravilhoso, elogiado por quase todo o Brasil, com seu livro Graúna em Roça de Arroz e outras obras também dele. Poderia falar de um dos autores maranhenses que tem feito um grande sucesso no Brasil inteiro, que é o Rinaldo de Fernandes, que é maranhense, mora na Paraíba. Também nós temos um outro autor que as pessoas confundem muito o lado político com o lado literário, que é o José Sarney, mas que fez livros como O Dono do Mar, Saraminda, que são obras que têm uma certa força narrativa. E tem também as mulheres. Nós temos Arlete Nogueira da Cruz, a esposa, a viúva do grande Nauro Machado,
que escreve A Parede, escreve outras obras que são narrativas. Nós temos uma juventude, tanto homens como mulheres, produzindo obras de grande calibre. Mas isso fica para outra conversa. Esses mais contemporâneos, como a ideia que é falar dos cânones, eu acho que eu consegui, espero pelo menos, fazer aqui um arranjo com alguns dos principais autores, pegando desde o princípio até o próximo a nós. Muito obrigado, professor. Fique à vontade para perguntar o que quiser. Obrigado, professor José Neres. Eu queria inicialmente registrar meu agradecimento aos que nos acompanham neste momento, agradecer a Aruxa Oliveira, agradecer a professora Osalda Pessoa, agradecer a Julimar Silva, agradecer a Patrícia Monteiro e a outros que estiveram conosco e não foi possível registrar o nosso agradecimento. Nós vamos fazer aqui alguns questionamentos e, naturalmente, que deixar o espaço aberto para quem queira, naturalmente, que se manifestar com alguma pergunta. A princípio, professor, o que eu tenho a questionar é um tanto despretensioso ou pretensioso demais. Se nós tomarmos do naturalismo à contemporaneidade, tomarmos aí uma linha do tempo, nós vamos observar a presença do Maranhão no cânone literário brasileiro. Fato muito curioso. É O verdade. Maranhão é um estado, sobre essa perspectiva, abençoado. Algum fator, se nós tomarmos de Aloysio de Azevedo a Josué Montello, há algum fator socioeconômico, cultural, determinante para que São Luís, ou melhor, o Maranhão, estivesse presente ao longo da história de nossa literatura tão intensamente no cânone? Nós estamos falando aqui da prosa, nós nem chegamos a mencionar os Pois é. poetas. Me ocorreu aqui o nome de três, a proporção que eu ia aqui fazendo raciocínio, são bem mais. Há, portanto, algum fator de natureza socioeconômica, cultural, que cria esse contexto, ou isso é resultado do talento individual desses grandes escritores? Professor, realmente é uma pergunta difícil de responder. Nós sabemos que o Maranhão, infelizmente, é um dos estados mais pobres do Brasil. O nosso IDH é baixíssimo. E isso não é de agora. Não é de agora, não sei se feliz ou infelizmente. Nós já chegamos a um momento em que nós tivemos lá no século XIX, metade do século XIX, nós aqui no Maranhão, São Luís principalmente, nós chegamos a ser a terceira economia do Brasil. Foi quando vai surgir o romantismo. Mas quando nós chegamos, por exemplo, a Aloysio Azevedo, nós já estamos no declínio econômico. Aquela febre do algodão já passou. O Maranhão já está expurgando. Se perceber bem também, esses autores que foram citados, eles têm algo em comum. Praticamente todos saíram do Maranhão para fazer sucesso. Aqui nós tivemos escritores que ficaram e que são talentosos, mas infelizmente esses talentos, e eu cito somente um, eu vou pegar aqui o livro dele, o cidadão que ficou aqui, Nascimento Moraes, que escreve essa obra-prima, Vencidos e Degenerados, que vai contar para nós, praticamente para entender a história do negro aqui no Maranhão e parte do Brasil, nós temos o mulato, aí depois nós temos Vencidos e Degenerados, e finalmente nós teríamos os Tambores de São Luís. Mas esse aqui ficou aqui conosco. Então, infelizmente, eu vou ter que dizer uma frase que eu não gostaria de dizer.
a minha terra acaba sendo um cemitério para quem aqui fica. Os que foram embora, Aloísio foi embora e ele começa a se destacar quando ele está no Rio de Janeiro. Então ele tem esse destaque. O João Moana ficou aqui um bom tempo, mas ele produziu grande parte da sua obra fora também. Morou aqui muito tempo, sem dúvida alguma. Humberto de Campos, cedo foi embora, teve uma vida muito problemática, mas foi embora cedo. Coelho Neto foi embora cedo. Graça Aranha, cedo foi embora. Então, os que ficaram aqui, infelizmente, caíram no anonimato. Um Godofredo Viana, por exemplo, Por Onde Deus Não Andou. Um livro, um romance espetacular. Para muitas pessoas, inclusive, Onde Deus Não Andou, e aí eu cito meu amigo e colega Dino Cavalcante, seria praticamente, é da década de 30, seria basicamente o começo de um modernismo aqui no Maranhão. Que o modernismo aqui no Maranhão começa em 45, teoricamente, com Bandeira Tribuzzi, mas em 30, 28, 29, nós já tínhamos um livro do porte de Por Onde Deus Não Andou. Mas é outro que, embora tivesse poder, tinha cargos altíssimos, mas a sua obra ficou restrita aqui ao nosso ciclo. Então, nós tivemos Astolfo Marques, que hoje está sendo muito lido lá fora. Eu não falei também, mas nós tivemos a Maria Firmina dos Reis, lá no Romantismo, que passou praticamente um século de esquecimento. Hoje, sem dúvida alguma, Maria Firmina dos Reis é a escritora brasileira mais lida na atualidade, mais pesquisada. Mas a obra dela, Úrsula, o conto A Escrava, ficaram esquecidos. E precisou o filho do Nascimento Moraes Filho, que redescobriu esse livro, jogado lá. Então, aí depois vem toda uma história que é contada pela professora Natécia, tanto em sua tese como em alguns trabalhos dela, todo esse trabalho para trazer de volta uma escritora. Recentemente, professor, eu tenho uma predileção muito grande por autores que não são muito conhecidos. E eu conheci a Laura Rosa, morreu há vários anos, há décadas, e eu consegui recuperar um livro dela de 1910, chamado As Promessas, que são contos muito bem escritos e contos que já trazem algumas situações que as pessoas praticamente acham que é novidade hoje. Quando Alencar escreveu, por exemplo, Senhora, em que a Aurélia pede o homem em casamento, compra o homem. Nesse livro, As Promessas, já temos uma personagem também que diz que vai pedir o homem em casamento. Então, algo muito avançado. Imagine o choque cultural disso em 1910, há cento e tantos anos, 113 anos. E ela deixou os seus contos, tem contos que trazem uma beleza plástica impressionante, mas estava perdido. E aí o que eu fiz? Digitei todo o livro, que eu encontrei uma cópia, passei 4 anos procurando esse exemplar, consegui localizar e coloquei na internet para ver se alguém lê. Não, talvez não seja agora, mas no futuro alguém deve ler. Já tem pessoas estudando e tal, mas é difícil porque financeiramente nós não somos essa potência. E aí eu vou citar novamente o Dino Cavalcante e o Salgado Maranhão, que está sempre pelo Piauí, que é um dos nossos grandes poetas do Brasil hoje. A vocação do Maranhão não é econômica, a nossa vocação é cultural. Economicamente, nós estamos numa situação extremamente complexa. E isso já vem de décadas. Quando eu nasci, há muitos e muitos anos, o Maranhão já estava em crise. Possivelmente eu vou morrer e deixar de herança para meus filhos e netos esse Maranhão também com esses problemas. Mas a parte boa, quando eu nasci, o Maranhão já era um grande celeiro de cultura, seja na prosa, seja no teatro, seja na música. Ó, em que lugar do Brasil nós temos uma voz tão privilegiada quanto Alcione? A voz de Alcione com seu espetáculo, a composição de Zé Cabaleiro,
são pessoas daqui. Antônio Vieira morreu há pouco tempo, um compositor que nós tivemos. Então, nós temos uma cultura forte, uma literatura extremamente forte. Aqui no Maranhão são lançados mais de 100 ou 200 livros por ano. Eu trabalho com isso, mas eu não tenho a menor condição de acompanhar o desenvolvimento literário do Maranhão na atualidade. Porque hoje já deve ter sido lançado algum livro. Toda semana se lança pelo menos um livro aqui no Maranhão. Seja poesia, seja prosa, seja teatro, seja estudo literário. Então, a nossa vocação é literária. Infelizmente, nós não tivemos, ou talvez felizmente, esse dom para fazer dinheiro com a literatura. Porque esse é algo difícil mesmo. Você sabe muito bem que quando nós escrevemos, nós tiramos dinheiro no bolso, publicamos o livro e raramente esse dinheiro retorna para nós. Ele volta em forma de quê? De satisfação, volta em forma de ajuda que nós fazemos para um hipotético futuro, para quem sabe no futuro alguém ler. E nós estamos aqui hoje, em 2023, falando de pessoas que já se foram e que deixaram para nós esse tesouro que nós precisamos preservar e precisamos divulgar. E nós cometemos a falha também no Maranhão de uma péssima divulgação literária. Nós não temos política pública de divulgação literária, seja nas escolas, seja pelo próprio governo. Temos a Feira do Livro, sim, aqui em São Luís, mas não tem uma divulgação do autor maranhense em si, tá bom? Então, espero ter tentado responder, que é uma pergunta que daria um seminário. Verdade. Antes de avançar para a pergunta seguinte, professor José Neres, eu gostaria de perguntar se Aruxa Oliveira quer fazer algum questionamento. Sim, gostaria. Boa noite, tudo bom? Bem, fique à vontade. Cordel, que lindo! Sim, gente, assim, encantada com a aula. Não foi nenhuma aula, foi um espetáculo, um show, né? Eu já sou de Fortaleza, né? Nascida e criada aqui, mas eu tive contato com a literatura maranhense nova, primeiro com Gonçalves Dias, né? Pequena, meus pais, eu sou filha de jornalista, né? Então meu pai e a minha mãe também, mesmo ela não sendo da área da letra, sendo da área de exatas, ela é formada em administração de empresas, né? Trabalhou muito com isso, na parte de contabilidade, mas ela sempre foi uma leitora, né? Então cresci, né, numa biblioteca assim relativamente razoável. Nós tínhamos livros assim bons no meio desses livros havia uma coleção de grandes poetas e no meio desses poetas tinha o livrinho de Gonçalves Dias, né? Um resumo de várias publicações de Gonçalves Dias. E aí eu, pequena, me encantei, não só claro, também a questão do hino da gente, eu já tinha percebido, né? A questão aquela pequena passagem do nosso hino nacional, né? Que tem a ver de Gonçalves Dias, Canção de Exílio, achava muito fantástica. Assim também, né, como as outras poéticas do Gonçalves Dias, né, os outros temas a qual ele abordava. E na minha adolescência eu me deparei na minha escola, sem pretensão nenhuma, andando pela biblioteca da escola, encontrei um livro do José Luzeiro, né, Devotos do Ódio, né, e aí achei interessante esse livro, por até ser o nome Camponesa, né, ter esse subtítulo Uhum. Camponesa, né, eu me interessei. Eu sou da cidade, né, nasci em centro urbano, mas toda a minha família, ela é do sertão. E eu tive a minha educação lá e cá, né? Parte da minha infância e até o finalzinho da minha adolescência, que quando eu casei, aí eu tinha uma constância muito grande em ir ao sertão, ao interior. E lá, o interior da minha família, ainda os modos antigos, os modos tradicionais. Então, a gente lá ainda se tem, por mais que ainda se tenha celular, que se tenha carro e tudo, mas ainda tem uma vida, podemos dizer assim, um pouco campesina, né? E toda aquela questão
da agricultura, toda aquela questão de terras, né? Assim, até essa questão assim de, cheguei aqui, a nossa família, claro que não tinha as brigas, as disputas, mas se tinha aquele lance de esse pedaço de terra aqui é meu, e ninguém passava cerca, ninguém, né, respeitava ali, porque eram três famílias, eram duas famílias que acabou se tornando uma terceira família, que foi primos casando com primos e por aí vai. E aí eu me encantei com esse livro do Zé Lourenço e tal, e fiquei assim fantástica, achei interessante aquela saga camponesa da Paraíba, não imaginava o quão pesado era a luta, né, camponesa, né, a luta campesina. E por coincidência, tem anos depois, 5 anos depois que eu li esse livro na minha adolescência, eu fui morar na Paraíba, apareceu uma oportunidade para mim no emprego, fui morar em João Pessoa. E eu tinha perdido contato com esse livro, né? Eu não cheguei a comprar, adquirir esse livro. Eu li 2 ou 3 vezes na escola, depois eu terminei o ensino médio, não consegui mais encontrar esse livro. Coincidentemente, quando fui à Paraíba, e eu me lembrei da história, eu disse, eu preciso conhecer a cidade de Sapé, onde passa a história. Então, foi um dos primeiros momentos que eu tive de você pisar no solo, ser uma história brasileira, né? Uma história pesada, uma história de luta que deve ser, sim, falada e comentada. Então, foi fantástico conhecer a história foi quando também aprendi sobre a questão das marchas, a Marcha das Margaridas, né, casa, porque ela lutava pela luta das terras, né, e tudo. E então achei fantástica essa história me lembrou muito, o Zé Lourenço pegou ali muito na mão. Não sei se eu estou sendo muito leviana em comentar, mas eu acho assim que o Zé Luzeiro nessa história, desse romance histórico fictício, né, que ele pega de uma fonte histórica real, pega personagem, mas ali insere alguns personagens reais, como também insere alguns personagens fictícios. Eu acho que ali ele pegou também na mão do Euclides da Cunha quando ele vai escrever Os Sertões, Isso. porque ele parte de um fato jornalístico e professor, você foi muito, professor Neres, você foi muito assim, um ponto na descrição, assim, vestiu muito bem Zé Luzeiro, quando você diz que ali, essa questão da escrita dele, do romance dele repórter, o romance dele jornalístico, né? Porque o Devotos do Ódio é isso, assim como Os Sertões também é um romance jornalístico, né? Então, é uma obra assim fantástica. O Maranhão realmente mesmo nos dá muita da cultura, né? Fiquei muito feliz de recentemente estive aí em Caxias, ainda maravilhada pela Flict, né? Ainda estou com esse cheiro da Flict em mim, e também ter tido a oportunidade também de conhecer o Memorial da Balaiada, de ter ido num ponto onde teve a luta da Balaiada, ali na frente da igreja, Isso. pisar assim nesse solo. Eu já estou fazendo isso há um bom tempo, pesquisando o cangaço, eu estou visitando locais que têm a ver com o cangaço, né? Então, é fantástico você viver a história do seu país, né? Isso te faz como cidadão, te faz como pessoa, né? Porque você te dá uma identidade. Você não está aqui no mundo só por estar. Você precisa de uma identidade, você precisa também saber onde você está e viver onde você está. Aqui em Fortaleza, infelizmente, a gente tem um problema muito grave com a questão do patrimônio histórico. Nós não temos um patrimônio histórico, nosso patrimônio histórico não é protegido, não é dado. Muitos prédios são demolidos, muitas casas, muitos locais históricos são demolidos para virar estacionamento, para virar loja. Assim, quando se tem para se salvar, já está quase nas últimas, né? Então a gente não tem a oportunidade de dizer, nós temos um centro histórico. Não, a gente não tem um centro histórico, a gente tem prédios históricos pontuais, um aqui, outro acolá,
mas assim, um centro histórico como São Luís tem, como Recife tem, como João Pessoa também tem, e outras capitais também têm. Infelizmente, Fortaleza não tem isso. Aqui também a questão do processo literário também, nós temos também bons escritores, bons autores, né? Mas, infelizmente, santo de casa não obra milagre. Realmente, a gente precisa se sair, né? José de Alencar saiu daqui com 8 anos, nunca voltou. Ou foi digamos, o nosso primeiro expoente cultural do Ceará, nossa primeira pérola, né? Saiu daqui com 8 anos, nunca voltou. E era senador, era deputado daqui, era senador daqui do Ceará, Senador. pelo Ceará, na corte, nunca voltou para cá, entendeu? Então, eu acho que ele era mais carioca do que cearense, 7, 8 anos, né? Aí ele tenta se redimir fazendo Iracema, que ele tem aquele conto todo lá, dizendo que escutava nas varandas da, da, da- nas varandas da avó dele, né? Aquela história, o menino de 7 anos, né? Como é que vai se lembrar de uma potência tão grande daquela? Mas é isso. Também nós temos outros poetas fortes, a gente está começando também a desbravar um mundo, quebrar a parede de um local hermético, que é o Jabuti, o Prêmio Jabuti, né? Que nós tivemos aqui um grande poeta, que ele simplesmente em 2008, se eu não me engano, não, 2008, não, desculpa, 2018, ele, ele por produção independente do interior do Ceará, ele simplesmente ganhou os dois principais prêmios Jabuti, inclusive uma categoria que era de melhor livro com poesia, que essa categoria nunca era contemplada, né? E ele ganhou tanto no gênero poesia como também no gênero de melhor livro. Então, isso daí também foi uma quebra, né? Foi aquela questão de acordar aquele eixo ali, Sudeste, né? Sul-Sudeste, dizer que o Nordeste é forte na produção. Ele não ficou, não perdeu a sua produção literária com Jorge Amado, com o pessoal da década de 40, né? De 35, 40, né? Praticamente, o grande nome nacional, um dos últimos nomes nacional literário que se teve, foi Jorge Amado por um bom tempo, agora que está saindo mais gente, né? Como o livro Tortarado também, que é baiano, né? Que também ganhou muitos prêmios atuais. Então, as pessoas estão acordando um pouco aqui para o Nordeste. Mas, assim, falar da literatura maranhense é realmente muito rica, né? Muito forte. É uma literatura de resistência, em primeiro lugar, né? Por todas as lutas, por todo o movimento que o maranhense teve e tem, né? Toda a importância, questão histórica que o Maranhão teve e deu para o Brasil, né? Então, realmente assim foi muito fantástico. Eu quero me aprofundar, eu quero mergulhar mais ainda na literatura maranhense. Vi vários nomes aqui, né? Tomei nota de alguns nomes, certo? Assim, a Flix também conheci grandes autores lá também, poetas também fantásticos, né? Daí de São Luís também conheci uma cordelista fantástica, a Gorete, né? Ou Gorete, minha mulher, amiga. como a gente fala aqui no Ceará, como a gente fala aqui no Ceará, ou mulher arretada, e fantástica, história linda, a história dela, né? E Isso. eu acho também interessante que todos como é que eu posso dizer, os produtores culturais, daí, né, todos os autores maranhenses, né? Eles antes eles têm uma história de vida assim linda, fantástica, para chegar onde eles chegaram, né? Então é fantástico isso aí, essa característica que se tem do povo maranhense, né? Essa questão da luta, da força, né? Da superação. Então, a história da Gorete é uma história linda, né? Também como todos os outros autores aí, como todos os outros produtores culturais do Estado têm por trás, né? Para chegar onde estão, porque eles passaram por uma história assim fantástica, que já daria um livro também, né? Antes Verdade. das próprias obras que eles produzem, né? Então é isso, né? Estou encantada, parabéns, tá certo? Nada. Primeiro, Aruxa, parabéns pelo nome. Achei lindo esse nome. Parabéns, nome muito bonito. E nós temos aqui a sorte, Aruxa, professor Dilson, nós temos aqui uma coisa que praticamente é única no Brasil.
nós temos uma livraria dentro de um shopping exclusiva de autores maranhenses, a Livraria MEI. Então, se você chegar lá, é um espaço grande e você vai encontrar cerca de 2 a 3 ou 4 mil títulos maranhenses. É algo que quem vem de fora fica impressionado, porque aí, agora, o interessante, a ideia não foi de um maranhense, foi de um português. O Viegas veio de Portugal e lançou essa ideia aqui, dá certo. Acabaram de completar 5 anos de livraria e um sucesso absoluto, ainda bem. Então é algo legal. Muito bem. E Louzeiro era show. Eu encontrei com Louzeiro um pouco antes da morte dele. Gostava muito de Louzeiro. Eu vou agradecendo a intervenção da pesquisadora Aruxa Oliveira. Eu vou aqui para o questionamento seguinte. Nós vamos fazer aqui mais 2 questionamentos e encerramos o nosso encontro. Professor José Nery, o senhor faz referência à pouca circulação da obra do Coelho Neto, que hoje, sob sua ótica, é mais lido por curiosos, e a gente sabe que tem um conjunto variado de fatores que interfere na, no pouco interesse e na pouca circulação da obra. Eu já li, não me recordo precisamente quem fez essa observação, mas eu já li isso de maneira recorrente, que um dos fatores que resulta em uma leitura em Humberto de Campos ter sido um autor de muito sucesso em seu tempo, sobretudo nas primeiras décadas do século XX, e hoje viver no ostracismo, vou usar aqui essa palavra. O fato de que sua obra foi publicada, sobretudo, em Portugal. Já ouvi, já li recorrentemente isso, mas me falha agora, de memória, recordar quem faz essa observação. Mas nós sabemos que seria muito simplista afirmar isso. Isso. O Coelho Neto é um autor que tem uma linguagem difícil, tanto do ponto de vista sintático quanto do ponto de vista lexical, e sofreu também os acharques da geração que o sucedeu, que o escolheu entre os escritores cujo estilo, a forma de dizer literatura era rechaçada, ele estava entre os escritores parnasianos, porque a sua escrita é um prosador, mas nós falamos em parnasianismo e associamos o parnasianismo à poesia. Mas o parnasianismo, ele também existiu na prosa, e os exemplos mais perfeitos dessa escrita é a escrita de Rui Barbosa e de Coelho Neto, alguns dos exemplos mais perfeitos. Nós sabemos, e aqui eu vou acrescentar um outro elemento, quero dizer, transformo isso numa pergunta. Haveria, sob sua ótica, na escrita de Coelho Neto, estou tomando como referência o fato de que o amigo é conhecedor da obra de Coelho Neto, é leitor da literatura maranhense e, naturalmente, que da obra já visitou muitas vezes a obra de Coelho Neto. Haveria em Coelho Neto uma tentativa de imitar a sintaxe portuguesa, e por essa razão isso contribuiu também para que a sua obra tivesse hoje uma pouca circulação e um pouco interesse? Isso, boa pergunta. Eu acho que quem fala essa informação sobre que em Portugal, inclusive, havia a livraria Chardro, que vendia só Coelho Neto, eu acho que é o Brito Broca. Tenho a impressão que é ele que tem essa informação também. Mas, e também eu acho que o Eliezer,
fugiu o nome do autor agora, que também trata sobre isso. Eliezer, não é o Moreira que é meu amigo, é o outro, Eliezer, mas tudo bem. O Coelho Neto é um escritor que realmente. O outro caso é que ele ficou datado, e o outro é que ele virou alvo. Lembre que ele e Monteiro Lobato foram dois grandes alvos, mas de Monteiro Lobato salvou-se o quê? A literatura infantil, ou infanto-juvenil, que depois foi apedrejada nos últimos anos, acusada inclusive de ser uma obra racista. Mas lá no começo do modernismo, o grupo modernista acabou atacando muito, tanto o Coelho Neto como Monteiro Lobato, mas Monteiro sobreviveu, né? E o Coelho Neto caiu nesse esquecimento, que é estranho também, porque, por exemplo, Coelho Neto escreveu uma peça chamada O Patinho Torto, que até onde se sabe, pode-se descobrir depois outras, mas é a primeira peça brasileira em que nós temos um caso de homossexualidade feminina direta, em que a garota quer mudar de sexo, que ela diz que ela seria uma carta no envelope trocado. Algo tão atual hoje, mas é esquecido. Então, outra situação, o vocabulário do Coelho realmente é complexo. Ainda mais hoje que as pessoas têm uma dificuldade extrema de leitura. E aí eu vou jogar uma outra situação. O nosso jovem de hoje lê bastante, professor. Estamos em sala de aula, embora nós reclamamos muito que o jovem não lê, sempre eu tenho vários alunos que estão sempre com o livro na mão, mas todos são best-sellers traduzidos norte-americanos. Eu cheguei a ter uma aluna que ela só lê obra coreana e japonesa, que ela diz que não perde tempo com a literatura brasileira. Então, a escola é a responsável não pelo que está acontecendo, mas a escola é responsável por tentar manter os nossos escritores, pelo menos como uma opção para os nossos jovens e adultos também, né? Porque o adulto também está na escola de vez em quando. E o Coelho Neto foi esse caso, realmente, infelizmente, a sua dicção é uma dicção lusitana, não se tem dúvida sobre isso. Poucos são os livros que a gente lê de uma sentada, porque o Coelho Neto tinha a mania de não repetir palavras na mesma página ou até no mesmo capítulo. Usava, às vezes, um monte de sinônimos de palavras já mortas. Lembra que ele tinha um vocabulário de aproximadamente 18 mil palavras sem consultar os dicionários. E isso, durante um tempo, foi visto como um cidadão pedante demais, que queria aparecer. E aquela frase dele em 24, eu sou o último Heleno. Quando ele estava dizendo isso, ele estava dizendo mais ou menos, eu vou continuar defendendo a cultura. Mas fizeram questão de interpretar como eu sou o último homem inteligente do Brasil. E aí isso acabou fazendo que sua obra caísse no esquecimento, o que, na verdade, é uma pena. Recentemente, a Academia Maranhense de Letras fez uma reedição de vários autores. Um deles foi Coelho Neto. Nós pegamos os contos pátrios de Coelho Neto junto, acho que foi com Olavo Bilac, e incrível, vendeu bastante. O outro, que está vendendo muito já há 4 ou 5 anos, é A História do Brasil para Crianças, de Viriato Correia. Na época, eu faço parte da comissão editorial, nós pensamos, será que vai dar certo? E hoje, todo mês, aqui no Maranhão, está entre os livros mais vendidos. Ou seja, se houver esse trabalho de trazer de volta, quem sabe as próximas gerações ou as que estão começando agora ainda vão apreciar um pouco do Coelho Neto. Porque a literatura, professor, também é aquele ponto de experimentar. Às vezes nós comemos para encher a barriga, nós vamos no fast food, e às vezes nós comemos para sentir o prazer de uma comida diferente. E aí nós vamos procurar essas iguarias, e Coelho Neto é uma iguaria que precisa ser apreciada, e com cuidado. Humberto de Campos é um escritor que inspira, é um escritor admirado pelos piauienses, sobretudo pelos parnaibanos. Fato curioso, ele tem uma crônica em que ele exalta Parnaíba e chama Teresina de Aldeia Grande. Tem um texto dele, particularmente, que ele revela uma certa... dá a Teresina um tratamento um tanto pejorativo. Mas veja bem, eu tenho aqui, inclusive, comigo
os diários do Humberto de Campos em edição bem antiga, me ofertada pelo professor Rogério Samuel, de saudosa memória, e o professor Rogério tinha, estou tomando aqui, inclusive, as lembranças sobre a admiração extremada que ele tinha por Humberto de Campos. Ele considerava o estilo de Humberto de Campos um estilo inspirador e de modelo para quem quer aprender a escrever. Todo mundo aprende a escrever observando os recursos de expressão e muitas vezes imitando até ganhar uma certa autonomia. E ele costumava citar Humberto de Campos como esses escritores, como um desses escritores, dignos de imitação pela sua capacidade de conjugar concisão, um humor feito com muita sutileza e muitas vezes até ácido, né? Nem tão sutil, mas Isso, ácido, humor ácido, e muitas vezes até de mau gosto também. Às vezes ele é sutil, às vezes ele é ácido e chega a algumas situações em que ele chega a fazer um humor que pode ser considerado de mau gosto, repassando aí até por trás desse humor a ideia do recalque, isso. em algumas representações que ele constrói. Entre elas está o famoso, tem um relato de memória dele, bastante conhecido, chamado O Caixão de Teresa, sobre uma figura da vida econômica de Parnaíba. Veja bem, o Humberto de Campos, O Humberto, ele foi um dos solidificadores da crônica no Brasil. Quando Humberto lançava uma crônica no jornal, os jornais se esgotavam quase que automaticamente. Algumas pessoas dizem na época compravam o jornal, recortavam a crônica e jogavam o jornal fora, para ver como ele tinha uma profundidade de texto. E é interessante notar que Humberto de Campos parece ser vários. Nós temos esse Humberto de Campos ressentido dos diários, se percebe o ressentimento. Inclusive, é até interessante notar que nas últimas páginas, Humberto de Campos narra o falecimento de Coelho Neto, e ele já estava muito doente, e logo depois, cerca de uma semana depois, ele morre também. Eram muito amigos, tal, mas tem essa situação. Humberto de Campos foi para a Academia Brasileira de Letras muito jovem, acho que com 36 anos, 37 incompletos, e ele conseguiu aglutinar muitas pessoas. Primeiro porque é um par de oposição. A dificuldade que nós temos de ler Coelho Neto é diretamente proporcional à facilidade de ler Humberto de Campos. Se fizer uma seleção das obras de Humberto de Campos, algumas crônicas dele, e der para a garotada das escolas, a maior parte vai compreender. Claro, selecionando com temas que ainda estejam sendo muito discutidos, porque ele tinha uma agilidade de escrita que impressionava. Aquela crônica que ele faz, por exemplo, sobre o cajueiro, lá é uma coisa de belíssima arquitetura estética. Então, Humberto, ele sabia trabalhar a palavra e, como o senhor mesmo diz, ele é um dos responsáveis por fazer com que a crônica no Brasil fosse vista como obra de arte. Mas nós tivemos também dele o Carlos Drummond de Andrade, que ajudou bastante, e vários outros escritores que conseguem fazer com que a nossa crônica não seja algo somente datado, mas seja algo que possa ser lido fora daquele contexto histórico que foi escrito e assim mesmo consegue trazer a beleza para nós. Isso é coisa de que não é fácil fazer, não. E Humberto teve essa característica, porque a crônica nasceu para morrer no dia seguinte junto com o jornal. Mas os bons cronistas, como Rubem Braga, Fernando Sabino, Humberto de Campos, Lourenço de Aféria, Milor Fernandes, eles conseguiam eternizar momentos. E hoje, professor, é possível entender parte da história do Brasil pelas crônicas. Aqui no Maranhão nós tivemos um outro grande cronista, que foi José Chagas,
que, se fosse divulgado para o resto do Brasil, seria um dos grandes cronistas que o Brasil teve. Era um paraibano, veio para cá cedo, viveu aqui até a sua morte e era um cronista de primeira linha. Então, nós temos essa, vamos dizer assim, esse dom, ou melhor, se nós temos a honra de ter tido Humberto de Campos e esses escritores que fizeram aquelas palavrinhas que eram para vir no rodapé de um jornal, ficar até mais importante que o jornal. Gostaríamos de agradecer, em nome do portal Entre Textos, ao professor José Neres, pela possibilidade de redescobrirmos a prosa de ficção do Maranhão nesta tarde de hoje. Numa conversa fluente, numa fala em tom de oralidade, sem ser oralidade propriamente dita. Muito obrigado, professor José Neres. Obrigado a todos que estiveram conosco. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Abraço. Obrigado, Arush. Obrigado, professor. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.